Com a chegada do frio, aumentam também os casos de doenças respiratórias. As mais comuns são asma, rinite e bronquite. Algumas podem se tornar crônicas ou até se complicarem numa pneumonia. Alguns dos sintomas se parecem, por exemplo, com as da Covid-19. Mas para tirar todas as nossas dúvidas, a gente conversa com a pneumopediatra Pilar Couto. Doutora Pilar, boa noite. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Boa noite, obrigada pelo convite. Inverno chegando, né? Já estamos bem próximos do inverno. Por qual motivo essas doenças respiratórias realmente aparecem num período de frio, como vamos ter aí nesses próximos dias, doutora? Então, nós temos a circulação aumentada dos vírus respiratórios nessa época do ano. Muito pelo motivo de que o frio, ele imobiliza um pouco os nossos cílios, que são responsáveis pela limpeza do nosso trato respiratório, eliminando partículas, poluição e inclusive vírus. Então, nesse momento do tempo frio, os vírus ficam mais fáceis de adentrar o nosso sistema respiratório e causar as suas alterações. E há uma época do ano também que os pacientes alérgicos com rinite, asma, desencadeiam mais crises. E quando esses pacientes têm crises, o sistema imunológico abre-se portas para a entrada dos vírus respiratórios que estão circulando. Isso se inclui a influenza, o coronavírus também já está em circulação no momento de pandemia, que é uma grande preocupação atualmente, mas se abre essa porta nesse momento do inverno. Doutora, há uma preocupação também grande, né? As pessoas estão em casa agora, muitas no isolamento social, têm filhos em casa que não vão para a escola, também com as crianças nesse período? Sim, as crianças sempre são um grande foco, né, para adquirir as doenças respiratórias do inverno, tanto pelo seu sistema imunológico ainda em construção, principalmente aquelas menores de 4 anos, são mais sujeitas a pegar infecções virais. Nesse momento de pandemia, que estamos já vivendo isolamento social, as questões de higiene respiratória estão bem divulgadas, com higienização das mãos, proteção da via aérea com máscara, evitando que espirros, tosse possam propagar gotículas, né, para outras pessoas, podendo infectar mais pessoas, essas gotículas caírem em objetos, em mesas, também podendo contaminar as pessoas de forma indireta. Este momento que a gente está vivendo, veio esse benefício de adquirir esses hábitos de higiene que diminui a infecção por esses vírus. Esse é um lado que é interessante do que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, para evitar, né, doutora, hábitos importantes, né, devem ser tomados e redobrados por causa das doenças de inverno. Sim, em crianças, principalmente, lavar o nariz com soro fisiológico é muito importante para eliminar esses vírus do nariz, do trato respiratório, a higiene das mãos com álcool em gel, higienização com água e sabão, a proteção durante espirros e tosse, não espirrar sem, né, cobrir a boca com o braço e não com a mão, para não propagar mais os vírus. Mas a criançada, nesse período aí, 3 meses já, afastado das escolas, vendo todos esses cuidados, eles já aprenderam bastante coisa. A gente vê isso no dia a dia, no consultório, nos plantões, que as crianças são um grande exemplo, né, de aprendizado, de como evitar, né, se contaminar com esses vírus respiratórios nessa época do ano. Existe uma diferença nesse período por causa do coronavírus? Muita gente fala assim, período de inverno pode ser mais propício, período de verão também, mas não é bem o que a gente está vendo hoje em dia, né, doutora? Então, o coronavírus, né, comporta, no geral, como um vírus respiratório, causando sintomas semelhantes a resfriados, gripes, em crianças com relatos até de infecções gastrointestinais, com diarreia e vômito. É um vírus ainda que a gente está ainda aprendendo bastante com ele, as manifestações, os sintomas, mas a gente viu que não precisou de chegar o frio para, de fato, ele começar a circular entre a gente. Mas esse período do inverno, a entrada do inverno, vai ser um período muito importante para se manter as medidas de proteção, para a gente diminuir a propagação do vírus, já que nós temos uma tendência agora no inverno de ficar mais aglomerados, com janelas e portas fechadas, respirando o mesmo ar,
por mais que as escolas não tenham voltado, mas em casa a gente acaba adquirindo esse hábito também por causa do frio, e no transporte público semana que vem, algumas empresas já voltaram ao trabalho, então as medidas são muito importantes nessa época do ano, a fim de evitar essas aglomerações, e se for acontecer aglomeração, todo mundo se prevenir usando máscaras e a higiene das mãos. Cuidado. Importantíssimo, se estiver doente, fique em casa, né? Não vamos sair por aí propagando os vírus respiratórios. Até porque algumas orientações, né, doutora, as pessoas, até os profissionais da área da saúde estão passando até via online, né? Tem muitos profissionais se dedicando a repassar informações aí para evitar que as pessoas saiam de casa também e manter esses hábitos mesmo quando essa pandemia passar, né? Porque o brasileiro sabe como é que é, dá um pequeno deslize, é um relaxamento, né? A gente tem que pensar que, às vezes, tem situações que levam a gente a um crescimento aí, como sociedade, né, como população, de preservar o outro, né, não expor o outro ao risco. É muito importante, como eu falei, a gente começou falando até de rinite, de asma, esses pacientes que são crônicos, que podem desenvolver crises nesse período de inverno, que mantenham o contato com seus médicos, mesmo que sejam por teleconsulta, orientações que seja por WhatsApp, para saber como se prevenir, para evitar que se exacerbem as crises, né? Que a gente sabe que esses pacientes, eles estão mais sujeitos a internações, fazer quadros graves, fazer complicações como pneumonia. Então, é muito importante manter o contato com o seu médico nesse período, por mais que estamos afastados, em isolamento social, mas o cuidado tem que ser mantido para evitar complicações nesse período que se aproxima aí do inverno. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Excelente noite aí para a senhora, tá? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Nós que agradecemos.